Em meio às planícies férteis do Vale do Bekaa, no Líbano, encontram-se as misteriosas ruínas de Baalbek. Esta antiga cidade, outrora conhecida como Heliópolis, sussurra histórias de impérios há muito desaparecidos. Suas estruturas colossais, desafiando o tempo e a lógica, permanecem como um testemunho da ambição e engenhosidade de seus construtores. Baalbek é um lugar onde a história se entrelaça com a lenda, deixando os visitantes maravilhados com sua mística duradoura. A grandiosidade das ruínas, as esculturas complexas e os mistérios que cercam sua construção continuam a cativar arqueólogos, historiadores e sonhadores. Baalbek nos convida a uma jornada através de milênios, seguindo os passos de civilizações antigas. A história da cidade está gravada em suas pedras desgastadas, sussurrando segredos de sacerdotes fenícios, imperadores romanos e comunidades cristãs primitivas. É uma história de poder e fé, de proeza arquitetônica e fusão cultural. Ao desvendarmos as camadas de história embutidas nas pedras de Baalbek, nos deparamos com questões atemporais sobre as capacidades das antigas civilizações e as forças que moldaram nosso mundo. As origens de Baalbek são anteriores à história registrada, desaparecendo nas brumas do tempo. Evidências arqueológicas sugerem a presença humana na área já no período neolítico, por volta de 9.000 anos antes de Cristo. No entanto, a história da cidade, como a conhecemos, realmente começa com os cananeus. Este antigo povo semita que habitou o Levante durante a Idade do Bronze considerava Baalbek um local sagrado. Eles dedicaram a cidade ao seu deus principal, Baal, uma divindade associada à fertilidade, tempestades e ao céu. O próprio nome Baalbek significa Senhor do Vale do Bekaa, em cananeu, refletindo a importância religiosa e geográfica da cidade. Baalbek provavelmente serviu como um importante local de peregrinação para os cananeus, atraindo fiéis de toda a região para homenagear seu deus. A localização estratégica da cidade ao longo de antigas rotas comerciais, ligando a Mesopotâmia e o Egito, contribuiu ainda mais para seu crescimento e prosperidade. A chegada de Alexandre o Grande, no século IV a.C., marcou um ponto de virada na história de Baalbek. Ele incorporou a cidade ao seu vasto império, e após sua morte, ela caiu sob o controle da dinastia Ptolomaica do Egito. No entanto, foi sob o domínio romano, a partir de 64 a.C., que Baalbek viveu sua era de ouro. Os romanos renomearam a cidade para Heliópolis, que significa Cidade do Sol em grego, e ela floresceu como um importante centro religioso e cultural. Reconhecendo a importância estratégica e o significado religioso da cidade, os romanos embarcaram em um ambicioso programa de construção. Eles transformaram Heliópolis em uma grande vitrine da arquitetura romana, combinando suas próprias tradições com elementos dos estilos grego e local. Templos dedicados a divindades romanas como Júpiter, Baco e Vênus surgiram em uma escala sem precedentes. Essas estruturas magníficas, adornadas com esculturas complexas e colunas altíssimas, visavam projetar o poder romano e solidificar sua presença na região. As maravilhas arquitetônicas de Baalbek são um testemunho da força e ambição do Império Romano. O complexo religioso da cidade é dominado por 3 templos colossais: o Templo de Júpiter, o Templo de Baco e o Templo de Vênus. Entre eles, o Templo de Júpiter reina supremo. Foi dedicado a Júpiter Heliopolitano, uma divindade sincrética que combinava aspectos do Júpiter romano com o Baal local. Embora apenas 6 de suas 54 colunas coríntias originais permaneçam de pé, elas são um espetáculo para ser visto, cada uma com mais de 22 metros de altura. O pódio do templo, sobre o qual a estrutura repousa, é igualmente impressionante, medindo 88 metros por 48 metros. Mesmo em ruínas,
O Templo de Júpiter evoca uma sensação de admiração, lembrando-nos da grandeza e da ambição da arquitetura imperial romana. Seção 5. O Enigma do Trilito. Proezas da engenharia ou mistérios antigos. Talvez a característica mais intrigante de Baalbek esteja dentro da fundação do Templo de Júpiter. Os blocos de pedra maciços conhecidos como o trilito. Essas 3 pedras colossais, cada uma medindo aproximadamente 21 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesando estimadas 800 toneladas, estão entre as maiores pedras já usadas na construção. Como os romanos extraíram, transportaram e içaram esses monstros para o lugar continua, sendo um tema de debate e especulação. Algumas teorias sugerem o uso de rampas, rolos, alavancas e polias engenhosas, combinados com a força bruta de milhares de trabalhadores. Outros propõem métodos menos convencionais, invocando tecnologias antigas ou até mesmo intervenção extraterrestre. A falta de respostas definitivas apenas aprofunda o mistério que cerca o trilito, alimentando a imaginação e inspirando admiração pela engenhosidade dos antigos construtores. Seção 6. Ecos de divindades, de ritos pagãos a santuário cristão. À medida que o Império Romano abraçava o cristianismo no século IV d.C., Baalbek passou por outra transformação. Os outrora grandiosos templos, dedicados aos deuses romanos, foram gradualmente abandonados, seus rituais pagãos substituídos pelo culto cristão. O Templo de Baco foi reaproveitado como uma igreja dedicada a Santa Bárbara. Essa mudança marcou um ponto de virada na história de Baalbek, refletindo a mudança na paisagem religiosa do final do mundo romano. Seção 7. Baalbek. Através dos séculos, conquistas, terremotos e redescoberta. Após o declínio do Império Romano, Baalbek testemunhou uma sucessão de governantes e impérios. Os bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos e otomanos deixaram sua marca na cidade, adicionando camadas à sua já rica tapeçaria histórica. Os outrora grandiosos templos, despojados de sua antiga glória, foram reaproveitados como fortalezas, mesquitas e até pedreiras. Terremotos, uma ameaça recorrente nesta região sismicamente ativa, contribuíram ainda mais para a destruição, derrubando colunas e estilhaçando pedras. Apesar de séculos de negligência e danos, o fascínio de Baalbek nunca realmente desapareceu. Viajantes europeus, atraídos por contos de ruínas colossais, começaram a visitar o local no século XVI, desenhando suas estruturas majestosas e especulando sobre suas origens. Seus relatos, publicados e amplamente divulgados, reacenderam o interesse por Baalbek, desencadeando uma onda de expedições arqueológicas e pesquisas acadêmicas que continuam até hoje. Seção 8. Um legado em ruínas, Patrimônio Mundial da Unesco e preservação moderna. Em reconhecimento ao seu valor universal excepcional, Baalbek foi designado Patrimônio Mundial da Unesco em 1984. Essa prestigiosa designação reconheceu a importância do local como um exemplo excepcional da arquitetura e planejamento urbano romanos, refletindo uma fusão de influências culturais que abrangem séculos. A inscrição de Baalbek na lista do Patrimônio Mundial trouxe atenção internacional e recursos para sua preservação. Os esforços para conservar e restaurar o local se intensificaram, envolvendo especialistas libaneses e internacionais. Escavações arqueológicas continuaram a revelar novas descobertas, lançando luz sobre a longa e complexa história da cidade. Conservacionistas trabalharam incansavelmente para estabilizar estruturas em ruínas, proteger esculturas frágeis e documentar os detalhes arquitetônicos do local. O objetivo não era reconstruir o passado, mas preservar as ruínas para as gerações futuras, garantindo que o legado de Baalbek perdure. Seção 9. Baalbek. Hoje, ressonância cultural,
e o Festival Internacional. Hoje, Baalbek permanece como um símbolo poderoso da rica herança cultural e resiliência do Líbano. O local recebe visitantes de todo o mundo, que vêm se maravilhar com sua grandeza arquitetônica. Além de sua importância histórica, Baalbek também se tornou um centro vibrante de arte e cultura contemporâneas. Desde 1957, o Festival Internacional de Baalbek transformou as ruínas antigas em um cenário espetacular. Artistas de renome mundial enfeitam o palco tendo como pano de fundo os templos iluminados. O festival celebra a criatividade e intercâmbio cultural, lembrando-nos do poder duradouro da arte. Gostou? Curta e se inscreva em nosso canal Cure o Mundo.